Senhores, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 21 dias do mês de maio do ano de 2019, na sala das comissões do deputado Solon Amaral, às 17 horas e 13 minutos, sob a presidência do novo deputado Humberto Aidar, presidentes dos deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Carlos Cabral, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Birmões Cruvinel, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Charles Bento, Lucas Calil, delegado Humberto Teófilo, Caio Salim, Jefferson Rodrigues, realizou-se a referida reunião. Abertos trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente exibiu os processos 2834/19 ao deputado Hélio de Souza, ao deputado Birmões Cruvinel, os processos 2769/19. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis os processos 2834/19 e 2769/19. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. O presidente concedeu vista do processo 1535/19 aos deputados Leda Borges, Vinícius Cirqueira, Thiago Albernaz pelo prazo regimental. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, oi. Senhor presidente, eu já solicitei na assessoria, mas vou fazê-lo a Vossa Excelência também. Tem uma matéria de minha autoria que a deputada Leda Borges também tem interesse na matéria, até ela queria propor uma matéria similar e está aqui apto à distribuição hoje. Queria pedir que Vossa Excelência designasse a relatoria para ela, que é o processo 2847. Ela também tem uma relação com esse mesmo grupo. Eu queria que Vossa Excelência determinasse a distribuição para a relatoria da deputada Leda Borges. Obrigado. Ok, deputado. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Gostaria que Vossa Excelência avocasse 2 projetos que já está passando aí de 8 reuniões e até o momento não foi devolvido para ser relatado. São os projetos final 1815 e final 1844. Avocar, tendo em vista que já passaram 8 reuniões. Tem uns aqui que 5 reuniões, eu nem vou pedir mais 8. Eu gostaria aí a devolução para ser devidamente relatado. Deputado Humberto, faça um requerimento aí de propunho, passe e na próxima sessão eles já serão redistribuídos, na verdade, se o deputado não devolver, né, com o seu relatório. É para relatar, né? Não é alguém que pediu vista, não. Não, para relatar. Para relatar. Processo 2082. É um veto de autoria do deputado Lucas Calil à matéria. Foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, relatório pela rejeição do veto. Pediu vista deputado Bruno Peixoto, voto separado do deputado Bruno pela manutenção do veto. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem com o voto contrário do deputado Henrique Arantes. Processo 2083. Essa matéria é de autoria do deputado Zé Nelto, distribuída ao deputado Henrique Arantes, pela manutenção do veto, vista ao deputado Hamilton e Vinícius Cirqueira. Voto separado do deputado Hamilton pela rejeição do veto. Pediu vista do deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno pela manutenção do veto. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o parecer pela manutenção do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado com o voto contrário do deputado Hamilton. Processo 1998, é de autoria do deputado Henrique Arantes. Esse processo, distribuído ao deputado Major Araújo, relata pela manutenção do veto. Eu coloco em discussão. Vista, deputado Hamilton, deputado Henrique. Processo 2450, também para o deputado Hélio. Processo 2450, é de autoria do deputado Hélio de Souza. Essa matéria foi distribuída ao deputado Henrique Arantes. Relata pela manutenção do veto. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, vista. Vista, deputada
Lida Borges. Processo 1832. De autoria da deputada Lida Borges. Distribuído ao deputado Hamilton Filho. Relata pela manutenção do veto. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de dizer ao deputado Hamilton e a esta casa que é uma pena esse projeto estar sendo vetado. Ele não traz nenhum prejuízo aos cofres públicos, ele não é inconstitucional e é apenas ampliar o prazo da demissão voluntária dos empregados da Emater. Da Emater não, da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária. Fico muito triste porque os servidores querem mais tempo para o PDV. O PDV é um programa que interessa ao governo e a gente pediu apenas mais 90 ou 120 dias para que os empregados pudessem entrar no PDV. Fica aqui a minha não é indignação, porque nós deputados temos essa liberdade, mas esse projeto não é inconstitucional. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem pela manutenção do veto, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Oi, presidente, eu gostaria de devolver o processo 2019-001525, devidamente relatado, com a autoria da deputada Lida Borges, que dispõe sobre a destinação às mulheres vítimas de violência domésticas e de 5% das unidades de programa de loteamentos sociais e habitação popular. Devidamente relatado. Processo 2447, é um veto, deputado Virmontes Cruvinel, autor da matéria, distribuído ao deputado Henrique Arantes, pela manutenção parcial do veto. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, comparecer, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado. Devolvendo aqui o projeto final 2571, pela aprovação do deputado Amaury Ribeiro. Eu gostaria de fazer um pedido para o deputado Bruno Peixoto, nosso líder do governo. Deputado, a questão do meu projeto final 1244, acerca da remoção, os critérios de remoção do delegado de polícia, ele foi pela diligência ao secretário de Segurança Pública. E nós tivemos uma conversa com ele hoje pela manhã. Ele, de forma bem tranquila, falou, né, acerca desses projetos. Ele favorável, ele não quer, procrastinar, nada disso. Se Vossa Excelência puder devolver esse projeto para nós votarmos esse aqui do 1244, até porque a diligência aí não vai ter nenhum efeito. Processo 1539, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Está pela ordem aí, senhores? Qual é, senhor presidente? Dispõe sobre o acompanhamento psicológico de pacientes com câncer nas unidades de saúde públicas estaduais e privadas conveniadas no Sistema Único de Saúde. Esse processo... Um voto em separado. Deputado Bruno Peixoto converte o presente processo em diligência. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Senhor presidente. Vossa Excelência, deputado. Gostaria de devolver, já devidamente relatado, o projeto 2009, 2721, 2714, 2755. Muito obrigada, senhor presidente. Processo 2237. Esse processo é de autoria do deputado Alisson Lima, distribuído ao deputado Humberto Teófilo pela aprovação. Pediu visto deputado Bruno Peixoto, voto separado deputado Bruno, pela diligência, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1065,
de autoria da delegada Adriana Corsi. Obrigatoriedade de instalação de dispositivos que retardem ou impeçam a introdução e acionamento explosivo nos equipamentos de alto entendimento de estabelecimentos financeiros. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães. Relata pela rejeição. Vista ao deputado Antônio Gomide. Voto separado, deputado Antônio, pela aprovação. Vista ao líder do governo. Voto separado, deputado Bruno, pela diligência à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Aprovado. Processo 1695, de autoria delegado Eduardo Prado. Distribuído à deputada Lida Borges. Relatório pela aprovação. Vista ao deputado Major Araújo, sem manifestação. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Voto separado, deputado Bruno, pela diligência da Secretaria de Segurança Pública. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordar, parecer, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Aprovado. Processo 1724, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel. Relator, deputado Henrique Arantes. Parecer favorável. Vista, deputado Vinícius Cerqueira. Vista sem manifestação. Então, está em discussão o relatório pela aprovação. Vista, senhor presidente, pode? Vista, deputada Leda. Não, não pode mais. Eu achei. Não pode. Encerrada em discussão. Vista, vista, deputado Bruno. Processo 1701, delegado Humberto Teófilo. Altera o artigo 40, parágrafo 3º da Lei 19.587, 10 de janeiro de 2017. Distribuído ao deputado Antônio Gomide. Relata pela aprovação com a adoção do substitutivo apresentado. Vista ao deputado Henrique Arantes, Hamilton Filho e Vinícius Cerqueira não manifestaram. Então, parecer pela aprovação está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão. Vista ao deputado Bruno. Processo 1703. Deputado Paulo César Martins. Discute a matéria. Altera a Lei 14.939, de 15 de setembro de 2004, que institui o marco regulatório da prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Goiás. Distribuído ao deputado Antônio Gomide. Relatório pela aprovação. Vista ao deputado Carlos Cabral, Henrique Arantes não se manifestaram. Coloco em discussão para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Pode soltar o velocímetro aí, como diria o Zé de Lima. Solta o velocímetro, então. Deputado, o senhor me concede uma parte, enquanto o senhor vai dando a lida? Uma parte é o deputado. É que ele vai ler o projeto já, por isso que eu já sei que já estou pedindo uma parte. Deputado Bruno, se eu gostaria só da resposta do meu projeto final, que está para diligência, se Vossa Excelência vai devolver o final 1244. E outra coisa, eu gostaria de pedir para na assessoria aí do CCJ, que desde a sessão passada não passaram nenhum processo, nenhum projeto para eu relatar. E eu estou, assim, querendo um projeto, ocioso, querendo relatar algum projeto. Viu, senhor presidente? Senhor presidente, deputado Humberto? Então eu falei que eu estou ocioso, desde a sessão passada, não me passaram nenhum projeto para eu relatar. Gostaria que, se tiver algum projeto, que eu estou à disposição para estar relatando aí quaisquer projetos, que até não passaram nenhum para mim. Uma parte do à parte. Dou uma parte a Vossa Excelência, deputado. Deputado delegado Humberto Teófilo, quando o projeto vai em diligência, nós temos que aguardar o retorno. Porém, já com a manifestação favorável do nosso secretário, nem o óbice. Estarei, inclusive, votando favorável à matéria. Conte com o meu voto e com o meu apoio. Porém, nós temos que aguardar a devolução. Posso ir com Vossa Excelência, se assim o quiser, amanhã pela manhã, na secretaria, buscar em mãos. Presidente, isso é uma parte dentro da parte? Tá com
senhor quer uma parte, O deputado? deputado Carlos está discutindo a matéria. Se o senhor quiser uma parte, eu vou dar uma parte do a parte a Vossa Excelência. Senhor presidente, só para não dizer que eu não discuti, eu quis olhar aqui a matéria. O deputado Paulo César está instituindo aqui a proibição de cobrar taxa ou tarifa de religamento quando há atraso nas faturas. Eu vou manifestar aqui favorável à matéria. Muito obrigado, está discutido. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordados parecer permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1471. Delegado Humberto Teófilo, torna obrigatória a instalação de sirene antipânico e sinal luminoso no lado externo das instituições de ensino público e privado do Estado de Goiás. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães, relator pela diligência. Visto ao deputado Major, sem manifestação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordados parecer permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 878. Deputado Major Araújo, dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas e tarifas para emissão de segunda via e renovação de carteira nacional de habilitação. Distribuído à deputada Leda Borges, relata pela aprovação com emenda modificativa, eu coloco em discussão. Discutir a matéria, senhor presidente. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2248, deputado Cairo Salim. Tá não. Altera a Lei 14.939, 15 de setembro de 2004, que institui o marco regulatório da prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Cria Conselho Estadual de Saneamento. Distribuído à deputada Leda Borges, pela aprovação, está em discussão. Matéria, presidente. Para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu vou abrir mão da discussão e vou pedir vistas da matéria, senhor presidente. Vista ao deputado Carlos. Vice, senhor presidente. Vista ao deputado Hélio. Vista, senhor presidente. Vista ao deputado Humberto. Processo 2160, deputado Henrique César. Dispõe sobre o pagamento de regime adicional de serviço aos servidores de segurança pública quando convocados para a audiência do Poder Judiciário, se tiverem de folga, férias ou licença na condição de testemunha em razão de serviço. Distribuída à deputada Leda Borges. Essa matéria, deputado Henrique César, foi pela aprovação, coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao deputado Humberto, deputado Bruno. Não, só o deputado delegado Humberto. Processo 2243. Deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 14.308, 12 de novembro de 2002, que institui o programa de incentivo ao atleta. Vice-presidente. Pro atleta. Vice-presidente. Distribuído à deputada Leda Borges. Pela aprovação, coloco em discussão. Vista. Vista ao deputado Thales, Gomide, Henrique, Carlos Cabral. Vista aqui. Vista também aqui. Delegado Humberto. Vista. Aí, agora funciona.
Agora funciona. Processo 1891, deputado Alisson Lima, expõe sobre a regulamentação da presença dos deputados estaduais, tanto na Universidade Estadual de Goiás, quanto nas escolas, sob a gestão do Estado de Goiás, a fim de proporcionar conscientização política com cunho educacional através de palestras. Distribuído a deputada Lida Borges, relata pela aprovação, coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista o deputado Henrique, deputado Vice-presidente. Carlos, deputado Tales, deputado Humberto. Processo 2244, delegado Eduardo Prado, altera a Lei 14.248, de 29 de julho de 2002, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos, dá outras providências. Pela ordem, presidente. Deputada Lida Borges, relatório pela aprovação, coloco em discussão. Deputado Vista. Vista, senhor Vista. presidente. Vista. Vista o deputado Henrique, deputado Gomide, deputado delegado Humberto, deputado Carlos Cabral, deputado Tales. Vossa Excelência, deputado Tião Caroço. Presidente, eu gostaria de uma informação da comissão. Eu entrei com um projeto 144, que trata da transferência, da legalidade da transferência dos policiais. Até fui cobrado esse fim de semana, dizendo que aqui a comissão, viu, delegado Teófilo e o coronel, que a comissão, o grupo da segurança pública está totalmente omisso. E eu vou cobrar hoje na tribuna. Eu queria saber a respeito disso, desse processo. Questão de ordem. O deputado Tião, eu acabei de cobrar até o projeto. Ele está esperando a devolução das diligências. Só que, o deputado Bruno, o senhor pode até desistir dessa diligência e já incluir na pauta. Deputado, eu já fui deputado em 94, com licença, por favor. Eu já fui deputado em 94, 98. Esse negócio de diligência é enrolar trouxa. Tá me enganando então, deputado? Claro, a base, a turma da segurança pública está fazendo papel de idiota, de trouxa. Para que diligência? Para quê? Porque se nós temos 5 deputados da segurança pública, nós vamos desagachar, a Assembleia agachar para ouvir a opinião de um secretário. O secretário fala mais alto que a Assembleia, ou a Assembleia é soberana? Eu gostaria de dizer que o senhor estava parecendo menino, passando mel na boca ou fazendo de conta que não está vendo isso. Não. Eu acho um absurdo uma coisa dessa. Delegado Humberto, tem que pedir a questão de ordem. Questão de ordem, Não questão de pode ordem. ficar essa Presidente, conversa paralela aqui. Questão de ordem, Presidente, eu presidente. pedi. Vossa Excelência. Presidente, eu queria que o conselheiro e deputado Tião Caroço... Tião, por favor. Quando o senhor estava adoentado, uma semana passada que o senhor não estava aqui, eu conversei com o líder do governo, Bruno Peixoto. Ele me garantiu que não ia remeter esse projeto para a segurança pública, que ia colocar em votação. Palavras do líder. Então, se esse projeto está lá, o líder falou que já estava pedindo ele para poder votar ainda agora. Foi um compromisso feito pelo líder do governo. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, em relação ao projeto de autoria do deputado delegado Humberto Teófilo, nós encaminhamos para diligência. Do deputado Tião Caroço, eu não solicitei vistas e nem encaminhei para diligência. Você falou que ia fazer... Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Agora, O senhor falou que ia fazer a juntada dos dois projetos e ia botar em votação. se houver o entendimento, então aqui Tião, está ele fez o dispensado- compromisso de fazer a juntada está dos dois dispensado o projetos. pedido de vistas e diligência. E para ia que botar para possamos votar. Foi um apreciar. compromisso, até deputado mesmo Humberto. porque o secretário, até mesmo porque o secretário é favorável. Questão de Eu ordem. gostaria de perguntar ao presidente para localizar esse processo para a gente colocar em votação. Eu solicito à nossa assessoria, então, que Faça a localize juntada dos dois. esse processo e a gente dois- pode fazer a juntada aí, já que se Questão de trata ordem. do Questão de mesmo ordem. teor. Vossa Excelência, deputado. São 2 projetos. Um, que é da minha autoria, que é o final 1244. Ele foi aprovado o relatório pela diligência em 25/4. E um de autoria do deputado Tião Caroço, que também foi aprovada a diligência dele. Acho que os dois estavam em diligências. É só solicitando de novo, deputado Bruno, que isso não vai... Eu sou o deputado da base, da segurança pública. Se eu não puder ter um pedido atendido de remoção, de critério de remoção de policiais, realmente são 2 projetos para colocar em pauta. Até mesmo quem quiser pedir vista aqui, para já verificar. Apesar que nem cabe pedir de vista mais, né? Que o deputado, o líder Bruno, que pediu por último. Então, já colocar os dois, já apensados para votação. Processo 2162. Esse processo
de autoria do deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a possibilidade de realização de interrogatório por sistema de videoconferência no âmbito das delegacias de polícia do Estado de Goiás. Distribuído à deputada Leda Borges, relata pela aprovação, coloco em discussão. Questão de ordem. Vista ao deputado delegado Humberto Teófilo. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Bruno. Conversando agora com a assessoria, informou que tecnicamente estarão aptos para votar já na próxima semana, porque não houve a remissão para o relatório e nem os trouxeram para a comissão. Então, apreciados na próxima quinta-feira. Processo 1901, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de violência contra mulheres, crianças e idosos no prontuário de atendimento médico. Processo distribuído ao deputado Henrique Arantes. É pela aprovação, coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista, deputada Leda Borges. Processo 1256, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de incentivo ao crédito jovem empreendedor e dá outras providências. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relata pela aprovação, coloco em discussão. Visto, senhor presidente. Visto ao deputado Humberto. Processo 1902, de autoria do deputado Humberto Aidar, altera a lei 19019, 26 de setembro de 2015, que dispõe sobre o controle de frequência do servidor no âmbito da administração direta, autárquica e funcional do Poder Executivo. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relata pela aprovação, coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao deputado Humberto. Processo 1816. Distribuído ao deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a obrigação das empresas de transporte coletivo, semiurbano e intermunicipais a operarem em todas as linhas com ônibus acessíveis para garantir o transporte seguro das pessoas com deficiência. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relatório pela aprovação, coloco em discussão. Vistas. Vista a deputada Leda Borges. Processo 1688, de autoria do deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a criação do aplicativo Alô Polícia. Distribuído ao deputado Thales Barreto, relata pelo apensamento ao processo 1067, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 2381, de autoria da deputada Mauri Ribeiro, autoriza a utilização da pele de frango isolada na produção de linguiça de carne de frango frescal. Distribuído ao deputado Carlos Cabral, relata pela diligência, eu coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Não cabe. Vista ao deputado Humberto. Vistas também, presidente. Vista, presidente. Vista ao deputado Henrique, deputado Thales. Processo 2167, de autoria da deputada Leda Borges, dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão da matéria redação na disciplina de língua portuguesa a partir do terceiro ano de ensino fundamental. Deputado Lucas Calil, relata pela diligência. Coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Senhor presidente. Vossa Excelência. Devolvendo 3 projetos devidamente relatados. Obrigado, deputado Senhor Virmontes. presidente, também devolvendo 3 projetos devidamente relatados e pode ir. Um peça inclusão na pauta. Ah, tá. O 1998, por favor, presidente. Processo 2487, de autoria do deputado Gustavo Seba, dispõe sobre a política estadual de conscientização sobre o uso da internet. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relata pela aprovação, coloco em discussão. Vistas. Vista ao deputado Henrique Arantes. Processo 1641, Diego Sorgato, dispõe sobre a implantação de programa que trata a depressão infantil e na adolescência no sistema público de saúde do âmbito da escola do estado de Goiás. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relata pela aprovação. Vista a deputada Leda Borges, voto separado da deputada Leda pela aprovação com a adoção do substitutivo apresentado, eu coloco em discussão. Vistas. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2383. Deputado Rafael Gouveia, estabelece a notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativa de suicídio e automutilação. Distribuído ao deputado Virmontes Cruvinel, pela aprovação, coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Vista a deputada Leda, deputado Humberto. Processo 2490.
Delegado Adriana Corsi, obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio à mulher que sinta em situação de risco. Deputado Virmontes Cruvinel, relata pela Diligência Goiás Turismo. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 1849, de autoria do deputado Rubens Marques, institui no Estado de Goiás o Dia Estadual da Fibromialgia, filas preferenciais, vagas, estacionamento preferencial, criação de um centro de referência. Distribuído ao deputado Hamilton Filho, relata pela aprovação, com exclusão do artigo 5º do projeto. Coloco em discussão. Vistas. Vista, deputada Lida Borges. Processo 20.00, de autoria do deputado Lissauer Vieira, altera artigo 35 da Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece diretrizes e bases do sistema educativo no Estado de Goiás. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relata pela aprovação. Vista ao delegado Humberto Leda, Carlos Cabral, Hélio Souza e Hamilton. Voto separado do deputado delegado Humberto pela aprovação com a adoção do substitutivo e da emenda aditiva. Eu coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou só querendo perguntar a Vossa Excelência duas coisas. Essa matéria, o processo 2000/19, altera o artigo 35 da Lei Complementar 28. Logo abaixo tem uma matéria também de autoria do deputado Lissauer Vieira, o 2486, que altera o mesmo artigo 35 da mesma lei. Dois projetos do mesmo autor, alterando o mesmo artigo da mesma lei. Questão de ordem, eu posso explicar. Da Lei Complementar São número... dois projetos diferentes alterando o mesmo artigo. Senhor presidente, eu fui o relator. Só um segundo. Vossa Excelência, deputado Carlos. Então, só perguntar a vocês, porque são dois projetos distintos alterando o mesmo artigo da mesma lei, em dois projetos diferentes, só para saber se não se trata da mesma coisa. Delegado Humberto. Na verdade, ele alterou um inciso duas vezes, o Carlos Cabral. Eu apenas adequei, tá? Eu adicionei um inciso e pedi o apensamento desse outro projeto dele para ser votado até de forma conjunta. Nós vamos votar essa emenda substitutiva e aditiva e vai votar, consequentemente, esse outro projeto que eu pedi para pensar. Então, eu juntei os dois e já fiz. Vossa Excelência, deputado Carlos. Vou sugerir a Vossa Excelência, presidente, porque agora que o deputado falou que é relator dos dois, o 2486, que está 2 abaixo desse que o senhor está agora votando, ele está sugerindo a pensar nesse aí, que é o 2000. Então, de repente, o senhor vota o 2486 primeiro, porque vai pensar no 2000, porque aí a gente, ao votar o 2000, a gente está votando as duas matérias juntas, então... É só uma questão técnica, porque ele... Pode ser. Ele sugeriu que apense esse no 2000, né? Porque aí nós vamos ter duas matérias tramitando uma só, porque eu não entendi, dois projetos diferentes mudando a mesma coisa. Na verdade, eu posso, sendo a mesma matéria, eu posso tirar de pauta e mandar para aquela gaveta que jamais será aberta. Apensar. Foi apensado naquela que Vossa Excelência conhece. Processo 2000, é o mesmo projeto, na verdade, houve erro de alguém, né? Distribuído ao deputado Henrique, relatório pela aprovação. Então vamos colocar o voto em separado, é o mesmo, do deputado delegado Humberto, pela aprovação com adoção substitutiva e da emenda aditiva. Em discussão, encerrada, em votação, Vistas, então. encerrado, vista o deputado Bruno Peixoto. Processo 2001. Delegado Eduardo Prado, altera Lei 17.405, 6 de setembro de 2011, que dispõe sobre o programa Bolsa Universitária, e 17.406, 6 de setembro de 2011, que dispõe sobre a alteração do programa que especifica e dá outras providências. Distribuído ao deputado Henrique Arantes, relata pela aprovação, vista ao deputado Hamilton Lucas e delegado Humberto. Voto separado do delegado Humberto Teó pela aprovação com emenda substitutiva. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, parecer permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1630, de autoria do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a proteção do consumidor quanto ao direito a informações seguras sobre a natureza, procedência e qualidade dos combustíveis comercializados no âmbito do Estado de Goiás. Visto. Distribuído ao deputado Antônio Gomide. Relata pela aprovação, coloco em discussão. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 1691.
Deputado Gustavo Seba estabelece controle na comercialização dos produtos ácidos, cáusticos e corrosivos, nos casos que especifica. Distribuído ao deputado Thales Barreto. Pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1702, deputado Virmontes Cruvinel, institui o Dia do Motorista de Aplicativo no Estado de Goiás. Distribuído ao deputado Thales Barreto. Pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, parecer, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Vossa Excelência, deputado Bruno. De acordo com a pauta, está o processo 2701 de 2019. Eu quero aqui reportar a todos o porquê que retirei o projeto, até conversei mais cedo com o deputado Thales Barreto. Quando promovemos a lei Olho na Bomba, e eu fui um dos idealizadores, trabalhei junto com o Ministério Público para que essa lei entrasse na sua vigência, nós não colocamos o delay entre você alterar a bomba, trocar as placas, lançar no programa da Secretaria de Economia, antiga Cefaz, e alterar o programa Olho na Bomba. Então tem que ter um delay, tem que ter um prazo para que seja feito tudo isso. E a lei não teve essa previsão. Então muitos postos estão sendo autuados por questão de 1 minuto, ou até 3 minutos, porque não tem-se o tempo, e o sistema ele é informatizado. Então conversei com a promotora de defesa do consumidor, doutora Maria Cristina, que sugeriu uma alteração na legislação. Conversei hoje mais cedo com o ex-coordenador da defesa do consumidor, promotor Rômulo, e também com o procurador-geral Ailton Vec, que entenderam por bem e até mesmo por agilidade promover através de uma regulamentação esse tempo. Então eu retirei o projeto, em virtude ao Ministério Público está analisando para que faça via regulamentação a alteração, dando este delay, dando esse tempo para que haja essas alterações. Então por isso que retirei o projeto, que eu entendo que o Ministério Público, que é o propositor, está fazendo via regulamentação. Então não vi prejuízo. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Essa matéria, eu conversei com o deputado Bruno, que é o autor, e a reivindicação até da apresentação desse projeto para o deputado Bruno foi a fala de um promotor que não estava em lei. E havia necessidade de estar em lei esse delay, que se vai ser de 30 minutos ou de 1 hora, de 60 minutos, eu não sei, o período, até 1 hora eu acho pouco, que na realidade quem tiver um posto com 10 bombas vai ter dificuldade de fazer isso, né? Eu conversei com alguns outros proprietários. Agora, transferir essa responsabilidade ao MP, sinceramente, não justifica, deputado Bruno. Eu acho que a discussão está lá, mas a regulamentação pelo Ministério Público é uma coisa. Projeto de lei vai estabelecer e dar segurança para vocês. Eu acho que pode até se suspender esse projeto, mas no mais breve possível voltar em pauta para que a gente possa estar colocando em lei. Obrigado, presidente. Processo 1527, de autoria do deputado Iso Moreira, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Viver para servir com sede no município de Campos Belos. Distribuído ao deputado delegado Humberto Teófilo, relata pela diligência, aprovada a diligência, relator pela diligência por não cumprimento de todas as informações. Então, eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Vossa Excelência, quer discutir? Eu quero discutir só para ver o que é essa diligência aqui. Não é aquele negócio, porque eu estou querendo discutir, porque tem um negócio que fala que constar uma certidão que os membros não são remunerados, e muitas vezes isso está no estatuto. De repente nós estamos perdendo tempo aqui. Ah não, senhor presidente, nesse caso aqui está faltando certidão negativa mesmo. Então eu estou com a diligência favorável. Muito obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem, parecer permanecer como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1067, distribuído à deputada Leda Borges. É um processo delegado Eduardo Prado. Autoriza o Poder Executivo a criar aplicativo para o uso em dispositivo móvel, botão do pânico, para facilitar denúncia de casos de violência contra a mulher.
Distribuído ao deputado Leda Borges, relata pela aprovação. Deputado Henrique Arantes Uma questão de ordem. pediu vista, não manifestou, coloco em discussão. Excelência. Há umas 2 ou 3 sessões anteriores, Vossa Excelência suspendeu a tramitação de uma outra matéria de botão de pânico, porque já tinha um outro projeto de botão do pânico. E agora mais uma outra de botão do pânico. Mas teve uma que me lembro do presidente ter suspendido a tramitação dele, porque já tinha uma matéria que estava até aprovada de botão do pânico. A gente estava votando um veto e tinha outra matéria aqui, da mesma, não sei se é o mesmo, só questionando isso, porque de repente é isso aí, voltando de novo. Continua em discussão encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem em comparecer pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2567, deputado Lucas Calil, dispõe sobre a manutenção de estradas e rodovias em áreas de domínio do Estado. Deputado distribuído ao deputado Dr. Antônio. Ele relatou pela aprovação. Solicitou vista, deputado Henrique Arantes, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2482, deputado Zé Carapô, susta os incisos 3 e 4, artigo 12 da resolução número 2, de 29 de julho, 2 e 16. Humberto Teófilo relata pela aprovação, coloco em discussão. Vistas. Vista o deputado Henrique, deputado Carlos Cabral. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência dá um despacho dessa natureza, suspendendo a tramitação de uma matéria, isso não tinha que ter um despacho no processo físico, não? Que essa matéria suspendeu a tramitação? Qual delas? Aquela anterior, por exemplo, do botão do pânico, o senhor deu o despacho, não tinha que a assessoria ir lá e essa matéria foi suspensa a tramitação por não. ordem? Tem Tem acontecido isso muito frequente aqui, eu só perguntei só por curiosidade. Processo 2564, de autoria da deputada Leda Borges, declara de utilidade pública o Instituto Manaim, com sede no município de Águas Lindas. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães, pela diligência. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram parecer pela diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1729, de autoria do deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a institucionalização do programa Escola Alerta. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relata pela diligência. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram parecer permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2251. Deputado Jefferson Rodrigues dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios notariais informarem sobre as operações de compra e venda ou de qualquer outra transferência de propriedade de veículos automotores ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Distribuído ao deputado Hélio de Souza. Eu coloco em discussão. Vista ao deputado Henrique Arantes. Processo 1708, deputado Alisson Lima. Disciplina nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos dos poderes executivo, legislativo e Tribunal de Contas. Deputado Hélio de Souza relata pela aprovação, coloco em discussão. Vista, senhor presidente. Deputado Henrique, deputado Carlos Cabral, deputado Humberto. Hamilton também, presidente. Deputado Hamilton. Deputado Virmontes. Processo 1848, delegado Humberto Teófilo. Revoga a Lei 6.595, 12 de junho de 1967. E dá outras providências. Esse processo, distribuído ao deputado Hamilton Filho, relata pela aprovação, coloco em discussão. Vistas, presidente. Vista ao deputado Tales, deputado Bruno. Processo 1252. De autoria do deputado Carlos Cabral, altera a Lei 17.783, de setembro de 2012. Antônio Gomide relata pela aprovação, coloco em discussão. Discutir a matéria, senhor presidente. Para discutir a matéria, Vossa Excelência. Tranquilo.
Presidente, cabe vistas? Cabe vistas. Dão vistas. Enfim, voto pela aprovação da matéria, mas o deputado pediu vistas. Vista o deputado Henrique Arantes. Henrique, é só a adequação de uma data, é um negócio completamente insignificante. É insignificante não, é só uma adequação da data comemorativa, Henrique, dentro de um calendário. Processo 2251. Deputado Jefferson Rodrigues. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios notariais informarem sobre as operações de compra e venda ou de qualquer outra forma de transferência. Deputado Henrique Arantes pediu vista, está devolvendo sem manifestação, coloco em discussão. Vistas. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 2148. Deputado Wagner Camargo. Institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. Distribuído ao deputado Antônio Gomide. Relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2029. Esse processo, deputado Henrique César, altera a lei 20.258, Estatuto Diabético. Distribuído ao deputado Hamilton Filho. Relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1850. Wilde Cambão altera a lei 17.545 de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a regularização de ocupação de imóveis urbanos de domínio do estado de Goiás. Distribuído ao deputado Jefferson Rodrigues. Pela aprovação, coloco em discussão. Vista ao deputado Carlos Cabral, deputado Humberto Teófilo, deputado Henrique Arantes. Deputado Thales Barreto. Processo 1847. Deputado Wagner Camargo. Dispõe sobre a obrigatoriedade de produtos provenientes da agricultura familiar. Distribuído ao deputado Hamilton Filho. Pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1809. Deputado Henrique Arantes. Dispõe sobre a criação e a disponibilização de aplicativo para uso em dispositivo móvel para denúncia de casos de assédio sexual. Hamilton Filho relata pela aprovação, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1898, de autoria do deputado Zé Carapu, altera a lei 15.542, 30 de setembro de 2003, que autoriza a concessão de crédito outorgado do ICMS nas operações internas. Leda Borges relata pela aprovação. Vários deputados solicitaram vista, devolveram sem manifestação. Eu coloco em discussão. Vistas. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 1893. Esse processo de autoria do Paulo Trabalho dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras inteligentes pelas empresas concessionárias de transporte coletivo urbano. Processo distribuído ao deputado Lucas Calil pela aprovação. Pediu vista, deputado Hamilton Filho, não manifestou. O voto pela aprovação está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2250, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues. Fica assegurado aos pais e responsáveis dos alunos das redes de ensino o direito de vedar a participação de seus filhos em atividades pedagógicas de gênero. Deputado Humberto Teófilo foi o relator da matéria. Relata pelo apensamento ao processo 2247. Vista o deputado Carlos Cabral, não manifestou. O apensamento é que está em discussão. Encerrado, em votação encerrada. Deputados concordados, parecer, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem. Vossa Excelência, deputado Bruno. Senhor presidente, eu gostaria de devolver uma matéria que pedi vistas, um projeto do deputado Lissauer, nosso presidente, dizendo que é uma matéria que conta com o nosso apoio, e gostaria de solicitar a inclusão na pauta. E é um projeto que se trata da Assembleia Legislativa. É permitida a divulgação de atos dos parlamentares pelo deputado, por qualquer meio de informação, ou pessoalmente, inclusive a publicidade das emendas orçamentárias previstas no artigo 111. Por que estamos apresentando essa emenda à Constituição?
Nós observamos recentemente que o presidente da casa, Lissauer Vieira, foi condenado porque divulgou um trabalho que ele fez na cidade de Rio Verde, divulgando via panfleto, e também o deputado Cláudio Meirelles, via panfleto, o seu trabalho parlamentar. Então é algo desnecessário, porém estamos fazendo para que não haja questionamentos futuros para nenhum dos pares. Então gostaria de pedir inclusão na pauta e prioridade para apreciarmos dessa maneira em Pela essa ordem, matéria. presidente. Vossa Excelência. Eu vou emendar essa matéria, permitindo que a gente possa, inclusive, quando for doação de veículo ou bem de qualquer natureza, que a gente possa escrever no veículo, se já não tiver, que a gente possa escrever veículo adquirido, pôr uma faixa nele com a emenda parlamentar do deputado tal, número tal. Eu vou emendar a matéria permitindo isso. Será que essa todo englobaria, nesse caso, ir lá no veículo? Por exemplo, o senhor colocou uma van lá no município, o senhor ir lá na van escrever veículo adquirido com recurso da emenda parlamentar do deputado Bruno Peixoto. Senhores, escrever numa faixa ou no veículo? Porque no veículo não vai poder. Pregar no veículo. Tem nos veículos que o governo federal doa recurso, veículo adquirido com recurso do FAT, veículo adquirido com recurso do tal, veículo adquirido com recurso da emenda parlamentar do deputado Thales Barreto. Por que não? Ué. Senhores, eu solicito então a autoria da inclusão da matéria na pauta de agora. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Então, o processo 2146, de autoria do deputado Bruno Peixoto e outros, é uma emenda constitucional, altera o artigo 12 da Constituição Estadual para permitir a divulgação pelo deputado na forma da lei de suas atividades parlamentares. Esse relatório foi do deputado Hamilton Filho, pela aprovação. Coloco em discussão. Vista ao deputado... Questão de ordem. Humberto, deputado Carlos Cabral, deputado... Presidente, Henrique só Arantes. para poder enumerar mais um ponto dessa polêmica que o deputado Bruno citou, o deputado Bruno citou o recente problema que teve a divulgação da atividade parlamentar com o deputado Lissauer. Teve também, no mandato anterior, o deputado Cláudio Meirelles fez exatamente isso que o deputado Carlos Cabral propõe, poder colocar a faixa na ambulância ou alguma coisa nesse sentido. O deputado Cláudio Meirelles colocou uma faixa numa ambulância no município do Oeste, mais beirando Araguaia, não lembro se foi Jussara, não lembro qual era, ou Capônia, um daqueles dois. E aí ele, por conta da foto que tirou, a promotoria pediu para cassar o mandato dele. Então ele teve uma briga judicial, teve que gastar com advogado, foi uma confusão danada. Eu não sei se ele teve que pagar a multa ou não, mas ele conseguiu, talvez, ainda deva responder por alguma coisa. A proposta do deputado Carlos, ela vai além, é de escrever no próprio veículo. Registrar aqui a presença ilustre do ex-deputado dessa casa, deputado Marcelo Melo. Uma das grandes virtudes, talvez a maior, é ser botafoguense. Que beleza. Senhores, nós temos mais matérias, mas o tempo está terminando. Eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para a próxima quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a presente sessão.